O mundo enfrenta uma crise demográfica um tanto chocante. Há apenas algumas décadas, o grande medo era a superpopulação e o impacto que isso teria sobre os recursos e sistemas naturais do mundo. Hoje, muitas das principais economias do mundo estão lidando exatamente com o problema oposto. A natalidade cai na maioria dos países, principalmente nos países desenvolvidos, ficando abaixo da taxa de reposição. Sem imigração de regiões com mais filhos, nossos países vão começar a diminuir. Isso preocupa muitos economistas pelos efeitos em sistemas que dependem de mais pessoas produzindo mais bens e serviços para sustentar o crescimento econômico. A preocupação se tornou tão grave que muitos governos ao redor do mundo estão agora considerando, ou até mesmo experimentando ativamente, simplesmente pagar pessoas para ter filhos, como uma forma de reverter ou pelo menos desacelerar esse problema. Essas políticas custarão trilhões e mudarão a economia global, mas já foram tentadas e causaram graves problemas econômicos atuais. Mesmo implementações muito leves desses sistemas para influenciar as taxas de natalidade, como créditos fiscais para filhos, que estão no centro do debate sobre políticas econômicas atualmente, podem ter impactos profundos nas economias, e muitas vezes, só décadas depois, esses impactos são totalmente percebidos. O remédio pode ser pior do que a doença, mas é importante entender por que o declínio populacional é visto como um grande problema. Para lidar com uma das ferramentas econômicas mais perigosas, precisamos responder a algumas perguntas importantes. Por que as populações estão diminuindo? Por que isso é um problema tão grande? E, finalmente, por que pagar para as pessoas terem filhos é uma solução tão ruim para esse problema? No início dos anos 2000, muita gente, desde comediantes de stand-up até políticos, fazia piadas sobre o aumento da população em todo o mundo, geralmente baseadas na crença de que a terra e a economia estavam cedendo sob o peso do consumo. Embora não sejam totalmente falsas, essas questões e piadas vinham de uma verdade parcial. A população mundial cresce, porém não devido à reprodução. Segundo a Organização das Nações Unidas, a população mundial ultrapassará 10 bilhões nos próximos 34 anos, e depois do auge começará a diminuir, diferente do que muitos pensavam. O fato é que a maioria das pessoas ignorou elementos como o aumento gradual da expectativa de vida impulsionado pelos avanços na nutrição, higiene, medicina e cuidados com a saúde, enquanto deixava de lado o principal indicador, a taxa de crescimento. A principal métrica para prever a população de um país e seu impacto econômico futuro. O crescimento populacional atingiu o recorde de 2% ao ano na década de 60. Agora está abaixo de 1%, e analistas prevêem queda para menos de 1% em menos de um século. Dois fatores levaram as pessoas a se atentar a esses números: envelhecimento populacional e baixa fertilidade. O último é o mais fácil de influenciar, sem ações drásticas. Apenas alguns poucos países recebem muita atenção em relação ao envelhecimento de sua população. A realidade é que essa é uma preocupação generalizada, com muitos países ficando apenas alguns pontos percentuais atrás daqueles que estão sob os holofotes. Em 2022, as perspectivas da população mundial apontaram que o número de pessoas com 65 anos ou mais está crescendo exponencialmente, muito mais rápido do que as faixas etárias mais jovens, passando de 10% da população global para 16% nos próximos 25 anos. Pessoas com 65 anos ou mais serão o dobro mais comuns do que crianças com menos de 5 anos. Claro, uma população envelhecida não é necessariamente um problema. Ter mais pessoas chegando à velhice é um dos resultados mais valiosos de uma economia. Além disso, isso abre as portas para que novos trabalhadores assumam a responsabilidade, com força, para realizar tarefas físicas difíceis e ideias inovadoras trazidas pelos avanços na educação, que são muito auxiliados por uma grande população de idosos com décadas de experiência técnica e aquela boa e velha experiência de vida. Essa transferência só ocorre se houver pessoas para assumir a carga de trabalho anterior. Por isso, a taxa de crescimento estagnada preocupa tanto. Para garantir estabilidade populacional, cada mulher deve ter, em média, pouco mais de 2 filhos, compensando a mortalidade precoce, que é baixa em economias avançadas e está caindo globalmente. Assim, a taxa de reposição é geralmente de 2,1 a 2,3 nascimentos por mulher. Para grandes economias como os Estados Unidos, esse número variou nos anos 70 e no final da década caiu para menos de 2, sem recuperação desde então. A baixa fertilidade na maioria dos países tem origem na Revolução Industrial, quando os padrões de vida mudaram.
No século XIX, com a industrialização, a renda per capita do Reino Unido cresceu quase 8 vezes mais rápido do que no século anterior. Uma queda na mortalidade, combinada com taxas de natalidade consistentemente altas, levou a um boom populacional que não desacelerou por 100 anos. Após uma transição demográfica similar à de outros países, historiadores notaram que o Reino Unido passou a priorizar a retenção de capital para melhorar a qualidade de vida das famílias, igualando fertilidade e mortalidade em níveis baixos. Isso ocorreu devido à urbanização, que substituiu fazendas por cidades e vilarejos densos, próximos das máquinas que aumentaram muito a produção. Com uma maior dependência da vida urbana, por sua capacidade de impulsionar a riqueza econômica, as pessoas acharam cada vez mais difícil criar o mesmo número de filhos, o que levou às taxas de crescimento anteriores. Para quem mora e trabalha na fazenda, criar filhos é bem mais fácil. Eles não precisam se preocupar com onde deixar os filhos, pois as crianças geralmente ajudam no trabalho e aprendem o ofício enquanto crescem. Mas, na cidade, os pais precisam encontrar maneiras de proteger e cuidar dos filhos enquanto estão nas fábricas ou escritórios. E não há tanto espaço para ter uma família agrária tradicional de 3 a 12 pessoas em um apartamento de 2 quartos. Houve um tempo em que sociedades tentaram colocar crianças em fábricas para facilitar processos, mas isso não funcionou bem. O trabalho infantil, diferente das fazendas familiares, tornou-se mais um peso do que um benefício, mesmo desconsiderando a ética. Com essa mudança de estilo de vida, também veio uma mudança cultural. Mais mulheres entram no mercado de trabalho e muitas não conseguem criar os filhos como conseguiam há 50 anos. Também existem contraceptivos modernos que tornam o planejamento familiar muito mais fácil, e muitas pessoas estão apenas adiando relacionamentos ou simplesmente se recusando a namorar. Quando as pessoas estão formando casais, existem várias tendências sociais nos Estados Unidos, como os chamados jinx, ou seja, casais com dupla renda e sem filhos, onde uma grande parte dos 43% dos lares sem crianças se recusa a ter filhos para focar na carreira ou em outras preferências pessoais. E essa é uma tendência que só aumenta à medida que os países se tornam mais desenvolvidos. Com as mudanças socioeconômicas, ter filhos se tornou mais uma obrigação custosa do que uma necessidade, especialmente para quem quer manter o padrão de vida. Há várias pessoas, principalmente bilionários e influenciadores ricos, defendendo que ter o maior número possível de filhos é um sacrifício válido, dizendo que o risco financeiro faz parte do que é necessário para evitar que a humanidade entre em colapso, chegando até a afirmar que se recusar a ter filhos é um ato egoísta. Isso, no entanto, pelo menos em parte, ignora o ponto principal. Tudo está simplesmente caro demais na maioria dos países que enfrentam a atual crise populacional. É uma ideia divertida pensar que todos podem simplesmente se reproduzir para sair do crescente peso econômico. Mas, quando a maioria dos salários no mundo não acompanha o forte aumento do custo de vida, o peso imediato e individual de ter filhos é muito maior do que o peso futuro e teórico compartilhado de uma população em declínio. A crise populacional é um grande problema para as próximas gerações. As economias dependem dos jovens cuidando dos idosos, seja diretamente, cuidando fisicamente deles, ou indiretamente, pagando impostos e gerando valor para sustentar programas como aposentadorias e instituições para idosos. No entanto, as tendências atuais estão tornando esse sonho inalcançável, com exemplos extremos como a Coreia do Sul, prevendo um futuro em que não haverá pessoas suficientes para cuidar fisicamente dos idosos, muito menos para financiar cuidados de longo prazo. Também há a questão de como uma população em declínio pode afetar outros aspectos da economia. Com famílias menores, ansiosas para oferecer uma qualidade de vida melhor para seus poucos filhos, isso pode ampliar ainda mais a diferença entre ricos e pobres do que a dinâmica atual. Antes, a riqueza era dividida entre vários filhos, mas quando há só um herdeiro, ele acaba ficando 2 vezes mais rico que os pais, aumentando a desigualdade entre gerações. Isso ocorreu com a política do filho único da China, que durou cerca de 37 anos. E, segundo pesquisas domiciliares, reduziu pela metade a mobilidade de renda entre gerações. Comunidades rurais de agricultores ficaram em grande parte isentas dessa política, e a desigualdade de riqueza persiste entre esses grupos, mesmo considerando a divisão urbana-rural e o curto tempo para acumular riqueza geracional. Além da China e dos problemas imediatos, alguns economistas dizem que a queda populacional pode ser positiva ao reduzir a pressão sobre os recursos.
No momento, as pessoas estão consumindo mais do que em qualquer outro ponto da história humana, crescendo globalmente, em média, mais de 300% apenas nos últimos 50 anos. Muitos dizem que há o suficiente para todos, mas também há riscos crescentes em uma economia que não supre as necessidades de uma população em expansão. Agora, uma possível solução para o problema do crescimento, se a população continuar a diminuir, poderia ser a automação para substituir a mão de obra que está saindo da força de trabalho, o que, teoricamente, poderia ajudar em um declínio controlado. Quando eu me aposentar, talvez a inteligência artificial já pesquise e faça vídeos no YouTube melhor que eu. Assim como a automação pode afetar outros empregos importantes. A filosofia oposta, mas também otimista, prevê trilhões de humanos em vários planetas. Claro, é impossível prever para onde a tecnologia vai, mas esse tipo de futuro tem suas próprias vantagens, como redundância, e o fato de que uma população maior significa mais inovação, com mais pessoas resolvendo mais grandes questões. Ninguém prevê o futuro, então isso é só um experimento mental divertido. O importante agora é encontrar soluções viáveis para a crise da taxa de crescimento, mas ninguém apresentou algo eficaz, além de políticas intrusivas e insustentáveis. Interferir diretamente na demografia dessa forma sempre teve consequências não intencionais enormes. Até mesmo o inverso, quando a China implementou a política do filho único, acabou sendo um desastre catastrófico, especialmente porque culturalmente eles priorizavam os homens. A política acabou há menos de uma década, pois o governo percebeu que enfrentava o problema populacional oposto ao esperado, muito devido à própria política, que gerou grandes desequilíbrios de gênero entre pessoas em idade de formar família. Isso gerou um cenário quase distópico, onde homens de várias idades disputam a atenção de mulheres nervosas, vão a mercados de casamento e, sem esperança, pagam por parceiras de inteligência artificial ou modelos falsas para sentir intimidade. Em uma reviravolta drástica para evitar que esse pesadelo se expanda, regiões em toda a China anunciaram recentemente políticas de subsídio à parentalidade, oferecendo pagamentos únicos de até 30 mil yuans, ou cerca de 4.147 dólares americanos. É aqui que surge a semelhança entre a China e outros países. A crença de que o governo pode resolver problemas apenas injetando dinheiro, algo já visto como ingênuo pelos observadores. Taiwan gastou mais de 3 bilhões de dólares para combater a queda acentuada da natalidade, superando o Japão em baixa fertilidade, onde 2 trabalhadores sustentam cada aposentado. Um programa oferece licença parental de 6 meses com 60% do salário, aumentada para 80% em 2021, além de subsídios e benefícios em dinheiro, bem mais do que as 12 semanas não remuneradas típicas dos Estados Unidos da América. Agora, no geral, a licença maternidade remunerada é algo positivo por uma longa lista de razões que vão além da economia. O problema é que, apesar dos benefícios, isso não fez diferença na desaceleração. A Coreia do Sul, que quebrou o recorde mundial de menor taxa de fertilidade, gastou cerca de 40 bilhões de dólares em 2022 para incentivar a população a ter filhos, com empresas oferecendo dinheiro aos funcionários para formarem família. O aumento contínuo do custo de vida, assim como as visões culturais sobre a paternidade, desestimulam a maioria dos possíveis participantes a terem filhos, o que tornou todos esses esforços completamente ineficazes. Há até conversas em que os governos estão considerando a introdução de um grande bônus para bebês, muitas vezes muito além do que muitos países já pagam, ou, de forma ainda mais controversa, um imposto sobre a ausência de filhos. Isso foi feito na União Soviética para incentivar o crescimento populacional durante quase toda a sua história. E o fato de que a fertilidade caiu após a queda da União Soviética e o consequente desmantelamento das políticas fiscais soviéticas é frequentemente apontado como prova de que esses incentivos funcionam. A ideia é de que as pessoas estão fazendo sacrifícios para criar uma família pelo bem do país. Então, seus camaradas sem filhos também deveriam fazer sacrifícios, só que de uma forma diferente. Há muitos problemas com essa suposição, principalmente porque as dificuldades financeiras após a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se devem mais à queda nas taxas de natalidade do que a impostos extras, que tiveram pouco impacto nas famílias soviéticas. Pagar pessoas para terem filhos nunca funcionou de verdade. Há vários exemplos em que a interferência direta foi, no melhor dos casos, um peso econômico e, no pior, um desastre.
Diversos países investem muito em incentivos para ter filhos, mas não obtêm os resultados esperados. As pessoas simplesmente não vão ter filhos no clima atual. E muito disso tem a ver com o fato de que a cultura mudou ao longo do tempo. Mas, para muitos, é mais uma preocupação econômica do que uma questão de estilo de vida. Muitos que optam por não ter filhos sabem que esses métodos rápidos são apenas um curativo molhado. Isso só incentiva a iniciar uma família, não a mantê-la, mas a medidas possíveis. Nos Estados Unidos, criar um filho até a vida adulta custa cerca de $250 mil americanos, ou quase $500 mil americanos se os pais pagarem a faculdade. O dinheiro seria melhor gasto aliviando barreiras como a acessibilidade à moradia, os custos com creche e os custos de realmente dar à luz às crianças. Dessa forma, as pessoas que realmente estão pensando em ter filhos não vão se assustar com o peso financeiro. E quem já está sobrecarregado financeiramente não vai se sentir tentado a ter filhos só para ganhar dinheiro. Não sabemos se a queda populacional será positiva ou negativa no futuro distante. Ajustes radicais terão que ser feitos, independente do resultado. Dito isso, se os países que enfrentam essa diminuição acharem necessário estimular o crescimento, mesmo que um pouco, para manter a população atual como está, o caminho correto não será encontrado em bônus para bebês ou impostos para quem não tem filhos. Ao invés de ajudar artificialmente a superar obstáculos financeiros para ter filhos na economia moderna, é mais produtivo enfrentar os obstáculos diretamente. Mencionamos várias vezes a Coreia do Sul, pois será o primeiro país a sentir os impactos reais da crise populacional, sendo hoje o líder global neste tema. Nem preciso dizer que muitos economistas estão muito nervosos e observando isso de perto. Fizemos um vídeo sobre os impactos na economia, que você pode assistir clicando agora na tela. Obrigado por assistir. DDI